Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Fique até o final, porque eu estarei orando por você e pela sua família, se você me permitir. E hoje estarei trazendo para você uma mensagem que Deus tem tocado muito no meu coração. E eu estarei passando para você, porque eu acredito que através desse devocional o Senhor também tem uma palavra para falar com você. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você é novo no nosso canal, ajude-nos, se inscreva, é gratuito, e também deixe o seu like, é muito importante, e também compartilhe com outras pessoas a palavra do Senhor. O que é bom, temos que compartilhar, não é mesmo? Então, separe agora mesmo a sua Bíblia, a sua caneta e vamos já abrir, a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 até o 6. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandra, prazer em vos conhecer, seja bem-vindo a este devocional. Para quem já tem assistido meus vídeos, conhece, sabe um pouco, meu devocional é um pouquinho diferente, eu acredito. Porque eu gosto de falar a mensagem bíblica e depois eu gosto de falar um pouco do contexto, do histórico, para que nós possamos entender um pouco o que Deus quis falar através daquela mensagem. E para isso é importante de nós conhecermos um pouco do contexto, da história, como se passou, quem escreveu e etc. E para isso a gente pode refletir nessa palavra e meditar. E é assim que Deus vai falar conosco. Então, vamos lá? Então, diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. E diz assim, primeira carta à igreja de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, brilhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste e que pratica as primeiras boas obras. Quando não, brevemente te virei e te tirarei do seu lugar, do castiçal, e se não te arrependeres. O Senhor está dizendo aqui nesse finalzinho do capítulo 5, que se você e eu, nós não nos arrependemos, Ele vai tirar o lugar do teu castiçal. E foi isso que Deus fez. Ele tirou a igreja de Éfeso. E é assim que ele vai fazer com muitas igrejas que estão brincando de ser igreja. Eu não sei porque Deus tirou a igreja de Éfeso. Possivelmente ela estava em desobediência, não servia com muito amor e sim com religiosidade, não sei. Mas quando o Senhor fala castiçal, é isso, é a igreja, ele vai tirar se nós não nos arrependemos. Então, nesse último versículo, aqui o Senhor nos dá uma advertência. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos que quem escreveu Apocalipse, o livro de Apocalipse, foi João. Porém, João, ele estava exilado numa ilha que se chamava a Ilha de Patmos. E João estava lá. E Deus apareceu para João e disse, olha,
Deus ordenou a João que ele escrevesse essas 7 cartas às 7 igrejas, advertendo, aconselhando. Olha, faz isso, eu conheço as tuas obras, eu conheço. E João escreveu essas 7 cartas às 7 igrejas, no comando, na ordem de Deus. Porém, se você quiser conhecer essas igrejas, né? Essas igrejas, elas existiram. Elas, trazendo para os tempos de hoje, elas se encontram lá na Turquia. Claro, você não vai ver mais as igrejas completas, porque já foram há muito tempo, então você pode ver algumas estruturas que ainda restaram da época. Então, se você quiser conhecer essas igrejas, você consegue ainda visualizar alguma coisa lá na Turquia. Então, foi isso. João, ele escreveu as igrejas. E hoje a igreja que eu estarei falando para você é a igreja de Éfeso, que foi a primeira carta a qual João escreveu. E esta igreja, né, essa mensagem, ela nos traz temor, nos traz reflexão. Porque aqui nesse versículo, eu vou focar em 2 versículos, que é o 4 e o 3, quando o Senhor diz, eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, né? Então, assim, aqui o Senhor está dizendo, está nos lembrando, advertendo, né? Eu tenho contra ti isso, que você deixou o seu primeiro amor. Então, o Senhor, ele está nos convidando a voltar àquele primeiro amor. Aí eu te pergunto, você lembra quando você tinha o primeiro amor, como você era? Você era fervoroso. Você era fazer as coisas com amor, dedicação, excelência. Você tinha chama acesa dentro de você. Lembra? Quando você, com o primeiro amor, quando você servia na igreja, limpava a igreja, servia na porta, pregava, ministrava ou cantava. Não importa onde Deus tinha te colocado. Onde Deus te colocar, onde Deus te plantar, dê frutos ali. Não importa. Aqui o Senhor, ele nos traz, né, o convite para mim e para você a voltarmos esse primeiro amor. Porque muitas das vezes nós nos relaxamos, nos acomodamos. Começa a chegar mais cedo, mais tarde na igreja, tá desanimado, né? Pelas as coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor está nos dizendo, volta ao teu primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Porque é isso que ele tem contra nós, que nós deixou aquele primeiro amor. E nós, antigamente, se nós lembrarmos como éramos no primeiro amor, você servia com excelência, você servia com gratidão, você servia com amor, com paixão, com dedicação, você era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Você conversava com os irmãos no final do culto, tinha comunhão, né? Você participava de todos os eventos da igreja, como está escrito em Atos 2:42, comunhão, partir do pão, em oração. Você estava sempre presente nas coisas que acontecem na igreja, nos movimentos da igreja. Você estava sempre a se movimentar. Então é isso que o Senhor está nos lembrando, que nós temos que voltar ao primeiro amor, a ser como era antes, avivado, cheio de fogo da palavra de Deus, vontade de buscar o Senhor, né? Lembra quando você buscava o Senhor de meia-noite, na madrugada? Você ia atrás dele, você tinha aquele amor, aquele fervor, né? E lembra também que você estava sempre a evangelizar. Você ia visitar nos hospitais as pessoas, você ia às cadeias, você estava sempre ali envolvido nas coisas da igreja. Isso sim era um amor pela obra, pelas coisas de Deus. Você estava sempre disposta
a servir, estava sempre disposta a estar ali, fazendo a obra. Estava sempre disposta a estar nos eventos da igreja. Estava sempre lá, fervorosa, cheia do fogo de Deus, cheia de vontade de servir a Deus, cheia de fervor. Você estava com a sua chama acesa por Deus, pelas coisas de Deus, buscava as coisas de Deus, buscava as coisas do alto. Então, o Senhor aqui, Ele está nos pedindo não, porque Deus, Ele é soberano, Ele não pede, Ele é o rei, mas Ele aqui está nos advertendo, nos convidando a voltar ao primeiro amor. E a pergunta é: você quer voltar ao primeiro amor? Você está frio espiritualmente? Porque o Senhor, Ele nos sonda. Ele sabe quando a sua igreja está frio espiritualmente. Então, no versículo 5, o Senhor vai dizer, Ele vai te dizer como você faz para voltar ao primeiro amor. Ele vai dizer, né? Lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta a começar as boas obras. Aqui o Senhor está nos advertendo, né? Tu lembras de onde tu caíste? Então aqui o Senhor está dizendo, se arrepende e assim você vai voltar ao primeiro amor. Então é isso, nós temos que nos arrepender para voltarmos ao primeiro amor. E também Deus, Ele nos sonda. Então, Ele sabe quando nós estamos frios espiritualmente. Não sei porque pode ter algum motivo da sua frieza. Muitas vezes a gente, em vez de olhar para o Senhor, olha para as coisas que estão acontecendo, né, na terra. Olha para as coisas e aí acaba esfriando espiritualmente, ficando frio espiritualmente. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu fui para a igreja, mas eu não senti a presença de Deus. Ei, escute. Você não sentiu a presença de Deus porque você está frio espiritualmente. Muitas das vezes não é a igreja, somos nós. Possa ser também que tem às vezes que realmente tem igreja, né? Que você não vai sentir a presença de Deus. Mas nesse caso aqui, trazendo para esse versículo, né? Nós temos que voltar ao primeiro amor, de frieza espiritual, né? De fogo lá querendo se apagar. É porque você está frio espiritualmente. Você não quer mais no final do culto nem conversar com os irmãos, né? Fazer aquela comunhão. Está frio espiritualmente. Aí você diz que não sentiu a presença de Deus. E a gente quer sempre colocar a culpa no outro. Mas a questão é, quer voltar ao primeiro amor? Sentir a presença de Deus? Se arrepende e lembra-te de onde caíste. Porque muitas vezes nós iremos cair. Claro, nós vamos ter espírito de opressão, vamos estar desanimados, não vamos ter mais coragem, não vamos ter mais força. Mas aqui o Senhor vai lhe dizer que é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai te renovar, Ele que vai te capacitar e vai te levantar. Vamos cair, mas é Deus que vai nos levantar, é Deus que vai nos dar o renovo, é Deus que vai nos dar a força e a graça, para que nós nos levantarmos, para que nós possamos nos levantar. Lembra de onde caíste? O Senhor aqui está nos lembrando. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a mania de esquecer. Então, Deus, sempre na palavra, se você for perceber, são mensagens que te fazem lembrar. São mensagens que te fazem questionar. Lembrar-te de onde caíste. Volta. Levanta e volta ao primeiro amor. Levanta e vai servir a Deus. Porque 2 Timóteo 1,6 vai dizer, né? Desperta os dons que há em ti. Então é isso que o Senhor quer fazer, despertar os dons que há em você. Acorda, desperta esses dons e vai servir a obra, vai servir a Deus. Tu lembra naquela época que você servia com fervor, que você profetizava, que você ministrava, que você entregava a palavra, que você pregava, que você louvava? Volta,
a servir ao Senhor. Porque quando você está parado, é um prejuízo no reino. Nós temos que botar os dons a serviço de Deus. Quem tem que parar é o inimigo. Ele não pode nos paralisar. Desperta os dons que há em ti e volta ao primeiro amor. Que nós possamos ter esse avivamento no nosso coração, que Deus possa nos avivar. Que nós possamos restaurar e acender essa chama, esse prazer, essa vontade de estar na casa de Deus, com as coisas de Deus, buscando a Deus em espírito e verdade. Então aqui o Senhor diz: levanta-te, arrepende-te de onde caíste e volta às primeiras obras. Volta a fazer o que tu fazia antes, no primeiro amor. Volta, anda para trás e volta a fazer o que você fazia no primeiro amor. E aqui eu termino meu devocional. Espero que Deus tenha falado com você grandemente. Espero que o Senhor venha avivar o seu coração. Eu não sei, né, se você está frio espiritualmente, mas Deus, ele pode acender, avivar o teu coração, para que você possa ter vontade, desejo de voltar ao primeiro amor e ter vontade de buscá-lo, mesmo com a adversidade que vem por aí pela frente, que você está passando, não sei. Mas o que Deus quer de nós é que nós venhamos a voltar ao primeiro amor, né? Isso é Deus, aqui ele nos adverte, aqui ele nos questiona, e aqui ele nos dá a direção, né? Arrependimento para que nós possamos voltar, né? Ao primeiro amor. É arrependimento, é buscar o Senhor e reconhecer que, Senhor, realmente eu estou frio espiritualmente, eu não tenho te buscado de verdade, não tenho te buscado com excelência, e reconhecer. E Deus, ele vai te ouvir, ele vai entender, porque ele é um pai, e ele vai ajudar a avivar o teu coração, a te dar força, para que você possa voltar, sim, ao primeiro amor. Então, assim, porque muitas das vezes o inimigo tenta, né, apagar esse primeiro amor do nosso coração, a nos afastar da presença do Senhor. E quando a gente vai perceber, já estamos, caídos nas armadilhas do inimigo. Então, volte sim ao primeiro amor. E aqui eu termino o meu devocional. Eu vou estar entregando na presença de Deus Pai alguns pedidos de oração. Deixa aqui nos comentários também o seu pedido de oração, se você precisar, que eu estarei orando, se você me permitir. Então, eu apresento diante do trono de Jesus Cristo, né, a nossa irmã Núbia e seus familiares. Núbia, minha irmã Núbia está passando por um momento muito complicado, mas eu tenho certeza que Deus é com ela e com a família dela. Deus vai dar o conforto, e tenho certeza que Deus vai dar força, e Deus vai dar vitória, e ela vai contar a vitória dela, o testemunho dela, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Também trago na presença do Pai, Rosinilda, luta na mente, batalha na mente, desejo que o Senhor liberta a sua mente, que caia por terra todo o impedimento do inimigo, te fazendo presa na tua mente, todos os pensamentos caiam por terra, pensamentos ruins, né? Que você seja liberta na sua mente, em nome de Jesus Cristo. Helena de Carvalho, também ela pede pela vida e pela família dela, que Deus venha visitar a sua vida, que Deus venha visitar a sua família e suprir as necessidades todas da família. Trago José Tavares, trago o Júlio, pede oração, a Júlia, né, porque ela pede oração pelo nódulo, mas eu declaro que esse nódulo ele já caiu por terra em nome de Jesus Cristo, e Deus já te curou, porque ele é o Jeová Jireh, Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus de milagre. Ele vai tocar ali, ele vai te curar. Também trago Douglas, libertações de vícios. Querido Deus e Pai, vem, Senhor, na vida do Douglas, faz sobrenatural, visita o Douglas, Senhor, liberta ele dos vícios, Senhor Jesus Cristo, que todo vício caia por terra em nome de Jesus, e também pelas portas, né, de trabalho, que ele deseja que abra, assim como o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor possa abrir as portas, que toda porta de ferro, toda porta que estão
presas, amarradas, fechadas, sejam libertas em nome de Jesus, sejam quebradas correntes em nome de Jesus Cristo. E Renilda Matias, eu oro e entrego a Deus pela saúde e libertação do medo e de ansiedade, que toda medo e ansiedade caia por terra. Eu dou ordem no mundo do espírito que liberte, Satanás, essas mentes que estão cativas. Essas mentes não é tua, essas mentes é do Senhor Deus. E eu cubro as suas vidas com sangue poderoso de Jesus Cristo e liberto em nome de Jesus as mentes que estão cauterizadas, que estão presas, estão amarradas, medo, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele não lhe deu um espírito de medo nem de confusão, mas sim de paz e tranquilidade. Então, Ele liberta agora as mesmas mentes das mãos do maligno. Sai! Sai, Satanás, e liberta agora mesmo essas mentes em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu agradeço por cada um de vocês que ficaram até o fim desse vídeo e espero você no próximo vídeo, se Deus permitir. E desejo a você toda sorte de bênção em nome de Jesus Cristo.